Vem cá que hoje a gente vai discutir se o Sorrentino, que é o diretor do filme, merece aí todas as comparações que muita gente faz dele com o Fellini ou se isso aí não passa de um grande exagero. Na Nápoles de 1980, o filme A Mão de Deus acompanha as descobertas e as amarguras de Fabietto, um alter ego do próprio diretor Paolo Sorrentino. Bom, Nathan, sobre a sua pergunta, talvez eu não tenha uma resposta muito formada aí, né? Fellini aí tá no cânone aí dos melhores diretores aí que já existiu, gosto muito, é uma referência para todos os estudantes de cinema. Mas eu também gosto do Sorrentino, eu acho que ele fez ótimos filmes também, adoro A Grande Beleza. Mas talvez eu não tenha a mesma opinião sobre este filme. E você acha que esse filme é um dos favoritos aí para ser indicado aí a melhor filme estrangeiro? E se ele tem grandes chances de ganhar também a categoria do Oscar? Já solta o verbo e já começa a falar o que você acha do filme. Bom, vocês que estiverem assistindo aí ao vídeo depois de já saírem as indicações, ou mesmo até o vencedor, vocês comentem aí se a gente acertou. Mas eu acho que assim, de imediato, certamente tem muitas chances a ser indicado por conta aí da Netflix estar por trás. Mas a gente tem grandes filmes de um ano forte, a gente comentou de alguns deles aqui no nosso canal, eles vão aparecendo aqui nas cartelinhas ao longo do nosso vídeo. Agora, quanto à minha questão, talvez falte aí um pouco mais de arroz e feijão, mais filmes aí o Sorrentino fazer, né? Porque o Fellini tem uma filmografia gigante aí, passou por várias fases dentro do próprio cinema, então acho que a análise ali do lugar do Sorrentino no cinema italiano talvez fique um pouquinho mais pra frente. Ainda que a gente possa ver várias ali referências, vários temas, várias formas de abordar histórias e personagens que o Sorrentino faz ali muito parecido com o que o Fellini fazia em certa fase do seu cinema. Inclusive, esse filme aqui a gente pode fazer comparações com o Amarcord, né? Que esse filme aqui tá na minha estantezinha, porque a gente vê essa espécie de alter ego ali da infância dele, né? Acessando as memórias de um passado, desse personagem que transita aí por vários personagens excêntricos, né? Em situações excêntricas, à medida que vai se amadurecendo e descobrindo coisas que ele gosta ali no mundo. Você vê que essa memória que ele tem do passado é quase sempre uma festa, né? Mesmo até os momentos de dor, porque você vê que toda essa excentricidade ali acaba fazendo a vida dele mais divertida, mais marcante, mais única, talvez. Até por conta dessas grandes figuras que cruzam ali a vida banal dele, né? No Amarcord a gente tem ali Mussolini e aqui a gente tem Maradona, Deus, Fellini. Então eu acho que você pode fazer algumas associações ali com o cinema de Fellini, mas o que a gente pode questionar é se ele tem a mesma força ou mesmo se ele moderniza algumas das coisas que a gente já viu. Bom, Nathan, na sua fala você usou uma palavra que eu acho que define muito bem o filme, que é excêntrico, né? Essa excentricidade, ele leva os sentimentos à máxima. Então, no momento em que o filme ele é dramático, ele é super dramático. Nos momentos em que ele quer ser engraçado, ele tenta quase ir pro pastelão. E eu acho que no meio de tudo isso o filme acaba se perdendo. Eu acho que não há uma mudança ali muito orgânica entre esses momentos muito felizes e esses momentos tristes, né? E ali mais pra frente do filme ele quer criar muitas frases de efeito sobre o sentido da vida, sobre o sentido da arte, o que significa tudo isso, que eu acho que acaba às vezes ficando um pouco pedante, fica um pouco forçado. E isso acaba me tirando um pouco do filme também, algo que a gente vai discutir mais pra frente. Mas eu acho que o que me incomoda mais no filme é uma certa irregularidade ali ao longo ali de toda a duração dele. Eu até concordo com essa parte final, mas a gente já vai discutir isso um pouco mais pra frente. Vamos segurar as rédeas aqui, voltar pro começo do filme, porque, na verdade, eu gosto desses exageros que você comentou, de serem bastante opostos ali no começo do filme, porque eu sinto que é como você disse, né? Esse personagem, ele vive tudo muito apaixonadamente, e eu acho que ele acaba criando uma fantasia pro que, do contrário, talvez fosse uma cidade sem muitos acontecimentos, né? Uma coisa completamente banal. Então eu gosto de como ele dá cor a isso tudo, até porque acho que dialoga com isso que eu tava falando, né? Da gente ter esse personagem que vê festa em tudo, né? Até mesmo na dor. Então eu acho que tudo precisa ser muito exagerado, especialmente porque eu acho que o filme ele tem um debate bastante interessante em torno desses ídolos, né? Porque a gente tem, num primeiro momento, esse ídolo óbvio, né? O Maradona, o Fellini, o Zeffirelli, grandes cineastas, o próprio Deus, né? Numa Itália que é super religiosa, que está sempre à espreita ali em cada canto, em cada pedaço de parede ali das casas da família. Então o que acontece é que para esse personagem ele tem meio que um escape por esse desfile de ídolos que estão ali, mas que ironicamente nunca se aproximam dele, né? Na verdade eles estão sempre ali na periferia, né? Então seja ali o Fellini que vai lá recusar um papel pro irmão dele, ou o Zeffirelli que também vai ser ali central numa peça que a mãe vai pregar
a uma vizinha ali, como se ela tivesse sido chamada para interpretar, protagonizar um filme, mas na verdade não acontece nada disso. Ou mesmo o Maradona, que a gente é citado o tempo inteiro, ele vai até o estádio, mas a gente não vê nenhuma vez o Maradona fora imagens que a gente já conhece extra filme, né? Então nessa vida de idolatria, de fantasias, né? Se ele não consegue acessar tudo isso, eu acho que o exercício que ele vai fazer é tentar aproximar esses ídolos dele, né? Então vai olhar todos esses personagens à volta, tanto da família quanto da cidade, como novos ídolos. Se ele não tem ali um Maradona, um Fellini, ele vai criar ali próprios Fellinis, próprios Maradonas pra chamar de seu. Mas eu já volto a desenvolver isso um pouquinho mais pra frente, eu já tô falando um bom tempo aqui, acho que o Éder tem algo a agregar aqui a esse debate. Bom, Nathan, obrigado aí por me passar a palavra. Mas então, falando sobre todas essas questões que estão ao redor dele, que você acabou de citar, algo que eu acho muito interessante dentro desse debate, ele não começa o filme dizendo, olha, eu quero ser um grande diretor. Isso se torna uma consequência ao longo das grandes emoções que ele vive durante a vida dele. Eu acho que faz muito sentido que o filme, ele traga esse misto de emoções, porque o cinema é isso, né? O cinema tem o lado dramático, tem o seu lado triste, também mostra o lado feliz, ele mostra perseverança também. Esse misto de sensações, esse misto de emoções, ele dá no cinema. Então, sim, de fato, eu acho que há um grande sentido em que ele mostra esses dois lados, mas às vezes me incomoda, como eu já havia citado anteriormente, que eu acho que às vezes há um desnível ali. Foi uma ótima pausa que eu fiz aqui, porque conversa muito com isso que eu tava dizendo da fantasia. O cinema é talvez a expressão máxima dessa fantasia ali pro personagem, né? Tanto é que, como eu tava dizendo, né? Esses personagens comuns que são tornados ídolos passam muito pelas referências que talvez ele tenha ali do cinema do Fellini. Para começar, você tem ali um filme de romance com essa tia, né, que é como se fosse uma musa de Fellini, uma espécie ali de Sophia Loren modernizada. Você depois tem ali um filme de comédia pastelão com essa família meio disfuncional, mas também muito afetuosa, com tipos que não seriam padrão em nenhum outro filme, que senão do Fellini. Então, pessoas com deficiência, pessoas acima do peso, pessoas mais velhas. Você tem um filme erótico, né, com essa matrona, que é uma figura de mais experiência, que vai ajudar esse personagem a perder a virgindade. E um filme de máfia, né, com esse amigo ali, pequeno traficante, que vai levar ele para uma vida sem limites. Todos ali meio politicamente incorretos, caricatos, objetificados, porque se a gente for pensar, um ídolo, ele é uma caricatura. Então, mais uma vez, por que eu discordo aí do Éder, né? Eu acho que o filme ele precisa estar sempre no registro dos excessos. Só que na história dele, esses ídolos eles também são melancólicos e imperfeitos. Cada um desses personagens que eu comentei vai carregar ali uma solidão, vai carregar uma falta, né? Seja a tia música que eu comentei, que vai entrar numa depressão super pesada por não conseguir ali ter filhos, a família que tá à beira de matar um ao outro e que eventualmente até quase chega a fazer isso, essa matrona que logo rejeita ele depois da transa, que também tem uma coisa ali mais de solidão na casa dela, ou mesmo esse amigo, né, que se diz um grande traficante, mas que pra se sentir assim ele precisa bater em um velho em determinado momento e se diz ali o dono da porra toda, mas vai ali pra uma outra cidade à procura de uma festa que tá vazia. Então assim, são todos personagens que embora ele idealize não são ninguém, né? E eu acho que ele tá tudo bem com isso. Na verdade, como eu disse, ele vê festa nisso tudo porque ele acredita que talvez mesmo os ídolos têm problemas, né? Bom, Nathan, você aí citou sobre a questão dos personagens que vão aparecendo ao longo da vida dele. Pra mim, isso de certa forma me incomoda também. Eu acho que é um problema aí, porque são muitos personagens. Eu acho que às vezes eles ficam um pouco perdidos na história, eles aparecem um pouco, de repente somem, e aí do nada eles aparecem pontualmente ali no filme. E às vezes eu acho que é um tempo curto de filme, talvez, para apresentar essa quantidade grande de personagens. Esse cara aí que você citou, esse traficante que ele conhece, até os membros ali da própria família dele, ali, eu sei que ele quer trazer essa quantidade de pessoas que fizeram parte desses momentos da vida dele, né? Até talvez seja uma grande dificuldade, né, de um realizador quando ele faz um projeto que retrata a própria vida, né? Às vezes talvez falta aí um pouco de filtro para entender determinados momentos que seriam interessantes ou não de entrar dentro do filme. Mas essa quantidade grande de personagens, eu acho que pode ser, talvez, às vezes, um ponto mais negativo do que positivo, ao meu ver. Cara, isso não me incomoda, porque pra mim esses personagens eles estão muito menos ali pra serem desenvolvidos, a gente ter uma relação profunda com cada um deles, do que eles simplesmente surgirem, servirem pra uma pequena catarse, pra uma pequena descoberta, e depois sumirem. Eu acho que o filme não é ele
com esses outros personagens. O filme é ele, tudo gira em torno dele. Se a gente tá falando desse cinema de exageros, de caricaturas, acho que não é nem a proposta do filme a gente aprofundar muito no que esses personagens são. Até porque, como eu disse, eu acho que eles são mais tipos, né? As características deles já estão muito bem definidas pela história do cinema, né? É a matrona, é a musa, é o mafioso. Então acho que é um filme que funciona muito mais nos momentos, nas trocas, nas próprias memórias que ele tem ali, pequenas, com esses personagens, que, vou dizer, acho que também é o que acontece aqui no Amarcord. Aliás, nesse primeiro momento do filme, eu gosto até de como o Sorrentino filma esses personagens, nesses espaços. Eu acho que intensifica muito essa fantasia que ele parece que está vivendo ali, por onde quer que ele vá. Se a gente for ver vários momentos que a gente tem a tia dele ali no filme, ela é filmada contra a luz. Você vê que tem vários momentos banais que a gente está reunido em família, e aí a câmera vai ali num traveling, né, seguindo ali de trás até chegar bem pertinho deles, como se antecipasse um grande momento, uma grande coisa que fosse acontecer ali. De fato, às vezes não acontece nada. Às vezes até quando ele caminha pelos espaços ali de Nápoles, ele tá sempre de baixo para cima, olhando para todos aqueles espaços, monumentos, prédios grandiosos. Então parece que de fato o mundo é moldado para encantar ele. E aí, à medida que o filme vai caminhando, acho que essa relação dos ídolos que existem de fato com os ídolos que são criados por ele vão meio que se confundindo, né? Parece que um grupo vive ali em função do outro, né? Vivendo os altos e baixos que qualquer ídolo teria, né? Se a gente vê os pais ali brigando, é porque o Maradona ainda não chegou no time, mas a gente tem que ficar preso a essa expectativa. Se os pais reatam ali, dão as mãos um pro outro, porque o Maradona tá num grande momento ali, numa partida, se destacando. Se ele escapa de uma situação de morte é porque ele foi assistir a um jogo do Maradona. Se o Fellini rejeita ali o irmão no casting de um filme, é porque, na verdade, esses tipos estranhos que o Fellini tava procurando pro filme dele já existiam ali na família dele o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que você tem uma conexão muito doida entre esse sagrado, né, que ele vê nesse Maradona, no Fellini, e Deus, com esse ordinário ali da família dele. Uma coisa se confunde com a outra. Enfim, eu gosto bastante desse caos todo que o Sorrentino propõe ali no filme. E aí, depois a gente vai para um momento de ruptura, e agora a gente vai entrar em um grande spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, pula pro tempo indicado. Um dos momentos mais catárticos, ali, mais tristes ali do filme é quando há a perda dos pais dele ali. E aí é que ele de fato decide dedicar sua vida ao cinema, que ele decide contar histórias, que ele decide encontrar o sentido para a vida dele. E é nesse momento do filme que encontrar esse diretor, eles têm um grande diálogo ali que ele fala sobre a vida, seguir os seus desejos, faz uma série de questionamentos, ele fala ali umas frases prontas, ambos ali. E eu acho que isso fica bastante redundante dentro do filme, porque anteriormente a isso, o filme ele já demonstrou, né, através de outros momentos que fascinaram ele, de que o cinema era a chave para ele expor os sentimentos que ele tinha. Quando ele vai pela primeira vez ver ali uma gravação e ele fica fascinado, a perda dos pais dele, né, essa dificuldade que ele tem de se manifestar, de interagir com outras pessoas, né, os momentos familiares, tudo isso parecem grandes cenas de filme. E aí quando chega nessa cena, parece que ele quer ser maior ainda. Então eu acho que isso acaba ficando pedante, acaba ficando redundante. Porque eu acho que ele não precisava de todo aquele diálogo para provar, né, que a vida dele já era um grande combustível para que ele quisesse seguir essa vida dentro do mundo das artes, né? Para que ele quisesse se tornar um diretor, para que ele quisesse contar histórias. Pois é, eu acho que pra mim é logo depois que a gente tem essa morte dos pais que o filme começa a degringolar ali. A gente tem esse momento super trágico, né, que leva tudo para um outro tom, e a solução que o filme dá é continuar fincado nessa fantasia, né? Como você disse mesmo ali nessa cena do diretor, né? São frases super românticas, super espirituosas, mesmo quando ele quer dar um tapa de realidade ali no protagonista. E eu acho que esse não é o único momento nesse sentido, né? Porque a gente tem, por exemplo, ali a despedida que ele tem com o irmão no porto, né? Vai pegar um barco, a gente vê que o irmão tá todo quebrado como ele, né? Não tem grana nenhuma. E a solução que ele dá é, bom, vou viver essa minha vida romântica, continuar curtindo a vida. E ele fala, mas não tem como. Só que a forma como o filme enquadra toda aquela situação, né? O menino pega o barco, aí tem aquela cena super bonita indo pro horizonte, uma música. Ele parece que tá contemplando o irmão como se fosse um grande herói. Mesmo a tia, né? Que ele volta a visitar, tá ali na fossa, né? Ainda tem uma certa poesia misteriosa. Então ali tem uma cena que ela derruba ali um objeto para ele, aí tem toda uma química ali por trás disso tudo. E o que eu acho mais irônico é que o personagem reclama que ele queria ter a vida imaginária que ele tinha antes dos pais morrerem, como se o filme não tivesse esse tempo todo ali pintando o mundo dele de cor-de-rosa. Então tudo segue meio idealizado depois dessa catástrofe, o que pra mim não seria um problema, né? Porque a gente pode ter a fantasia como redenção ali depois dele superar esse grande trauma, mas eu acho que
se todo momento do filme é fantasia, 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 como é que a gente vai ter uma redenção pela fantasia se ela esteve presente o tempo inteiro, até mesmo no momento de maior dor? Uma outra coisa também que acaba me incomodando, né, que depois dessa fase de luta e que ele decide de fato, né, seguir o sonho dele, seguir os instintos dele, o filme, ele vai chegando ao fim e aí você pensa, bom, agora é o final. Aí ele coloca uma outra cena comovente. Aí você pensa, bom, agora vai acabar. Aí ele coloca uma outra cena, então o filme ele parece que ele tem essa dificuldade de se desprender e, enfim, afinal de contas, acabar. Como eu já havia citado, né, eu acho que há uma irregularidade ali no filme como um todo. Parece que existem rupturas ali ao longo do filme que acabam me tirando um pouco dele. Ele parece que são quebras que o filme, pra mim, perde um pouco do ritmo. Eu concordo com o que você disse, né? Parece que o filme ele sempre tá procurando um final maior, né? Um final mais memorável, mais grandioso, quando eu acho que pelo contrário, né? Na verdade, a busca que o personagem ele tem é talvez por uma leveza. Ele entende meio que esses ídolos de nada servem muito, né? Nem os da família, nem o Maradona, que inclusive vale comentar que acho que depois que acontece essa morte, esses personagens aí, o Maradona... Fellini até um pouco menos, né? Mas Maradona some. Eu acho que o filme poderia propor uma nova relação ali com esses ídolos, especialmente com o Maradona, que dá até o título ao filme. E aí, como eu disse, né? Então acho que o personagem ele vai amadurecendo, talvez buscando uma relação mais leve com a vida. Só que pelo contrário, né? O filme, além desses finais, ele também começa a investir ali em momentos que você tem abafando o som e sobe o som, então experimenta um pouco com a linguagem. E aí eu não poderia deixar de lançar aqui meu selo de personagem olhando aleatoriamente pra câmera no final, que tem a personagem ali da tia fazendo isso, talvez mais uma vez para tornar o filme mais grandioso. E também acho que acaba indo contra ali essa nota mais baixa ali do protagonista que ele vai caminhando, né? Bom, no final das contas aí, eu acho que a gente não discordou tanto assim desse filme, talvez não, né? O Nathan, ele gostou mais do filme do que eu gostei, eu esperava mais, tenho que admitir que eu tava com grandes expectativas, mas acontece, a expectativa é inimigo de qualquer coisa. Mas enfim, agora a gente chegou naquele momento especial do vídeo, que é o 20 recomendar. Vamos ver se o senhor Nathan hoje vai conseguir aí trazer uma dica que tem a ver diretamente com o assunto que a gente acabou aqui de discutir durante a crítica desse filme. Cara, a recomendação que eu dou hoje até me dá um pouco de saudades, porque foi um filme que eu assisti na última mostra antes da pandemia acontecer, que curiosamente foi a mostra de quem? Fellini. E lá eu tava assistindo um documentário que ele mesmo fez, sobre a própria carreira, de alguma forma, bem curtinho, 54 minutos, que chama Fellini's Director's Notebook. É um documentário que vai contar um pouco do processo, de como ele faz os filmes, de como ele escolhe os atores, que ironicamente tem uma cena aqui no filme do Mão de Deus, que ele fala que o irmão dele era um tipo comum, e nesse filme, de fato, tem uma cena longa ali de cast que as pessoas vão propositalmente mais excêntricas possível, meio que provando que isso aí, de fato, não é um estereótipo. E o que eu acho mais interessante, né, nesse documentário é que ele não é aquela coisa só carta branca. O próprio documentário tem muito das características que você tinha nos filmes de ficção. Então, ao mesmo tempo que ele comenta o próprio processo, ele mesmo faz um filme desse processo. Se eu não me engano, acho que tem no próprio YouTube para vocês assistirem. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Bom, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, então eu vou pedir encarecidamente que você curta esse vídeo e comente. É muito importante que você comente para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ajuda aí o youtuber emergente a crescer aqui nessa plataforma que é difícil pra caramba, mas a gente sempre quer trazer conteúdo bom pra vocês. Tá? E durante você encerrar o vídeo aqui, você sempre fala do youtuber emergente, eu queria mostrar o que é o youtuber emergente, né? Você se pergunta às vezes como é que a gente faz quando a gente assiste filme, se a gente anota as coisas, se a gente, enfim, só pega as coisas depois. Eu costumo anotar bastante coisa, sempre no caderninho, mas na sessão desse filme eu esqueci o caderninho, né? Ele passou em cinemas aqui na cidade de São Paulo antes de estrear no Netflix. E olha como eu tive que anotar as paradas aqui desse filme que eu tava assistindo. Num guardanapo, no verso do ingresso aqui do cinema e num plastiquinho, num pacotinho aqui de farmácia. Então esse é o youtuber emergente. Se isso aqui não é mais óbvio, então não sei o que é. É isso. Muito obrigado por seguir a gente até aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau!